Oi pessoal, bem-vindos ao canal Uma Vida Comum. O meu nome é Carol e essa parte da minha vida chama de eu e minha família. Tive 3 partos humanizados pelo SUS e hoje eu vou contar um pouco da minha experiência e se eu acho que vale a pena ou não ter um parto pelo SUS. Além do parto, eu fiz todo o meu acompanhamento pré-natal pela UBS da minha cidade e realmente eu não tenho o que reclamar. A doutora que me atendeu foi muito atenciosa, inclusive ela realizou os 3 pré-natais que eu fiz. Com relação a exames, eu também não tive que esperar muito. Eles sempre marcaram os exames o mais rápido que puderam, né? O hospital aqui que realiza os exames, ele é muito bom, ele é muito bem equipado. Então, quanto a isso, também não tenho nenhuma reclamação. O maior problema que eu encontrei no atendimento do SUS aqui foi a própria maternidade. A maternidade aqui da minha cidade, ela é bem ruim. Eu não entendo porquê, né, se o resto é tão bom. E eu já havia recebido vários relatos de violência obstétrica, então eu sabia que ter as minhas filhas aqui não era uma opção. Então eu pesquisei bastante sobre hospitais humanizados e encontrei 3 em São Paulo, que na verdade 2 são casas de parto e um hospital, e essas foram as opções que eu selecionei para ter as minhas filhas. Elas foram a Casa de Parto Casa Ângela, Casa de Parto Sapopemba e Amparo Maternal, que é um hospital referência em parto humanizado. É sempre importante que você tenha mais de uma opção de hospital, porque você não sabe se vai acontecer uma intercorrência, e quando a gente fala de casa de parto, você só pode ter lá se você tiver uma gestação bem saudável e não tiver risco de nenhum problema pós-parto. Com relação à Casa Ângela, eu não conseguiria ter lá, porque o meu pré-natal não foi feito na cidade de São Paulo, né? Ele foi feito em outra cidade. E então eu fui para a Casa de Parto Sapopemba. Lá eu comecei a receber acompanhamento e a minha primeira opção era ter lá. Porém, no dia que eu entrei em trabalho de parto da minha primeira filha, eu estava com pouca dilatação, acabei indo embora e depois eu acabei optando por ir no hospital, né, para Amparo Maternal. Eu gostei muito de lá, o atendimento foi muito humanizado. Os médicos, as enfermeiras estão muito bem preparados, né? Eu tive a minha primeira filha, o meu único problema foi hemorragia mesmo, pós-parto, foi bem difícil, eu tive que receber transfusão de sangue, então que bom que eu fui pra lá. E só o pós-parto, né, que é na verdade desconfortável, não é nenhum problema com o atendimento, é mais com relação assim à estrutura. Na época que eu tive a minha filha, foi em 2019, então eu sei que eles estavam reformando, eu não sei se eles terminaram a reforma, mas lá é bem desconfortável assim, pro acompanhante principalmente, porque é uma cadeira de plástico só, que fica ao lado da cama. Então são 2 dias bem longos, né? Na verdade, o meu foram ainda 4, então é complicado. Ainda assim, eu tive todo o suporte que fez com que eu me sentisse segura e tranquila para ter a minha segunda filha lá. O meu segundo parto também tive hemorragia, mas foi bem mais tranquilo. E o pós-parto, a mesma coisa, ela nasceu em 2021 e, né, a enfermaria estava tudo ainda do mesmo jeito. Não sei como é hoje, né, porque se passaram alguns anos. E na minha terceira filha, lá era a minha primeira opção, porém, eu pesquisei muito e conversando com algumas amigas, eu descobri que o hospital aqui do lado da minha cidade, né, da outra cidade, era muito bom e humanizado, o Hospital de Santana de Parnaíba. Eu acabei indo lá para ter um atendimento ali, um pouco antes de ter a minha bebê, né, 1 semana antes mais ou menos, e eu gostei muito, então eu falei assim, eu vou tentar ter aqui. Eu fui para lá quando eu estava em trabalho de parto e fui muito bem atendida. Eu estava com pouca dilatação, mas me deixaram em observação porque sabiam que era minha terceira gestação, então provavelmente eu entraria em trabalho de parto ali em poucas horas. E foi o que aconteceu, tive todo o suporte, perguntaram se eu tinha plano de parto, respeitaram a posição que eu gostaria de ter minha bebê, meu marido ficou comigo o tempo todo, isso também na Amparo Maternal, tá? Mas é que como essa foi a última, e essa eu gostei mais, né? Porque era mais perto da minha casa e também o pós foi muito bom, né? A enfermaria, acho que tem umas 4 camas só, tem um banheiro em cada quarto. No caso da Amparo Maternal, é um banheiro só para todo mundo no corredor. Então, também essa parte eu não gostei muito. E foi o que me surpreendeu em Santana de Parnaíba, né? Também gostei da comida, as enfermeiras sempre muito carinhosas, muito atenciosas. Então, eu realmente gostei muito do atendimento, do pré-parto, do parto e do pós-parto. Da Amparo Maternal, como eu falei mais uma vez, também é muito bom, porém, Santana de Parnaíba ainda está na frente, na minha opinião. Se você busca
ter um parto pelo SUS, né, ou se essa é a sua única opção, assim como era a minha, eu sugiro que você pesquise bastante. Fale com pessoas com mulheres que já tiveram bebês aí na sua cidade, nas cidades do lado, e pesquise, né, a experiência, como foi tudo. Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você se sinta segura na hora do seu parto e também com que diminua a probabilidade de você ter uma experiência ruim. Infelizmente, no SUS, você ainda não consegue escolher a via de parto, o que é um pouco ruim, porque há muitas mães que precisam da cesárea, né, e é assegurada a cesárea até em último caso. Por outro lado, eu também entendo, né, se pudesse escolher, provavelmente a maioria das mulheres escolheria, né, por medo do parto normal. Porém, se você realmente quer ter um parto normal, natural, humanizado, eu recomendo o SUS. Ao contrário do que muita gente pensa, é muito mais fácil você ter um parto natural e humanizado pelo SUS do que por muitos hospitais particulares. Até uma dica que eu dou é para você pesquisar a taxa de cesárea dos hospitais particulares e pesquisar a taxa de cesárea da opção que você tem do SUS. É claro que muitas vezes a cesárea ela é segurada ali até a última hora, o que eu não acho tão legal. Porém, você também consegue olhar a reputação do hospital, se é um hospital referência, humanizado e tudo mais. Agora, se você busca por um parto cesárea, então vai ser mais difícil, né? Porque o SUS não vai liberar tão facilmente, e se você for em um hospital humanizado, aí a sua chance é ainda menor, porque no hospital humanizado eles tentam o máximo possível que você tenha o seu filho por parto normal. Então ali eles vão te incentivar, vão te dar bola, vão te deixar ir no chuveiro, eles vão fazer de tudo para que você realmente consiga ter o seu filho por essa via de parto. Então esse é outro ponto que você tem que levar em consideração, né? Se você quer um parto normal ou cesárea. No caso da cesárea, eu realmente acho que é bem mais fácil se você aí tem um plano de saúde ou consegue pagar o parto pelo hospital particular. Bom, é isso. Se vocês querem saber mais sobre como foi o meu parto, relato de parto, por favor, deixe um comentário. Não se esqueçam de darem um gostei e se inscreverem no meu canal. Até mais!